Olá pessoal, meu nome é Solange, eu sou a mãe da Laisa. Tô passando aqui rapidinho hoje só para responder uma pergunta que estão me fazendo lá no YouTube e algumas particulares a respeito se tem. Eu falei muito da coenzima Q10 para vocês, né? Já tem 2 vídeos no canal. Eu falo a respeito onde eu falo a respeito da coenzima Q10 e da minha experiência com a Laisa com a coenzima Q10. Nós sabemos que a coenzima Q10 é produzida pelo nosso próprio corpo e que mesmo pessoas que não têm nenhum problema como a Liza, porque a Liza tem o gene que produz a coenzima Q10, ela tem uma deleção, então provavelmente não é uma deleção total, mas ela tem uma falta, né, de produção da coenzima Q10, por isso a importância do uso da coenzima Q10. Mas infelizmente, como vocês sabem no vídeo anterior que eu fiz, eu infelizmente não estou conseguindo fazer, dar esse suplemento, porque é um suplemento, né, para a Liza. Mas enfim, eu vim aqui para responder a pergunta se existe exame para a dosagem da coenzima. Existe sim, tá? Pede aí para o teu médico, porque fica mais fácil, né, para você chegar no laboratório. Muitas vezes o laboratório às vezes não sabe muito, porque eles não têm muito conhecimento a respeito desse exame, tá? Eu sei disso porque eu moro no interior, talvez seja um pouco essa a dificuldade, mas eu tive dificuldade para chegar até esse exame, porque me falavam que não tinha como fazer a dosagem. E eu sabia que existia a possibilidade de fazer a dosagem, por isso que eu fui buscando até que eu encontrei, né, a possibilidade de fazer esse exame. Eu busquei ele na rede pública, tá? Isso há 1 ano mais ou menos atrás, que foi quando eu iniciei a coenzima Q10 importada. 1 ano e pouco, eu não tenho muito bem, eu já falei para vocês que eu sou péssima de data, então eu não tenho eu não sei muito bem qual foi a época, mas já faz mais de 1 ano. Eu procurei na rede pública esse exame e infelizmente ele não está disponível na rede pública, então você tem que fazer ou pelo plano de saúde ou particular. Bom, vamos lá. O meu plano de saúde, né, que eu busquei para fazer o exame, não cobre. Eles me informaram que esse exame não está no rol de cobertura. Então eu teria que fazer ele particular se eu quisesse, tá? Eu não fui buscar a fundo, porque assim, ó, quando a Liza fez o exame que detectou, né, que é o estudo do genoma humano para detectar a síndrome que ela tinha, né, a anomalia, eles também me falaram a mesma coisa, que o plano não cobria, não estava dentro do rol de cobertura do plano de saúde. Mas como eu já tinha buscado, eu já tinha muitas informações e eu sabia que a Liza tinha todas as características, todos os critérios que a ANS pede para que isso esteja incluso no rol de cobertura do plano, a Liza tinha. Né? Foi muito burocrático, eu tive que pedir para o médico fazer esse pedido, falando todas as especificações e tal, mas eu consegui. Mas assim, ó, era um exame muito caro, não dava para fazer particular. E aí, graças a Deus, eu consegui pelo plano. Então, basta você aí procurar suas informações para você saber se você não tem condições financeiras. Porque, assim, ó, é um exame caro da coenzima, a dosagem de coenzima, mas, assim, é um valor acessível, tá? Eu fui buscar aqui na minha cidade esse exame e, na época, me falaram que ele fica por volta de R$ 400. 400 e pouco, eu não me lembro muito bem mais o valor. Então, é um valor que dá pra gente pagar. Eu não fiz esse exame na Liza. Por que eu não fiz? Porque eu já tinha decidido a parar com a coenzima Q10. Pelas condições financeiras que eu falei para vocês e por, infelizmente, eu não consegui isso de uma outra forma. Então eu não achei viável gastar um dinheiro que talvez seria eu não usufruiria desse resultado. Então eu optei não fazer, tá? Mesmo porque o ideal seria eu fazer o exame antes de iniciar a coenzima Q10 para saber a real necessidade
de coenzima Q10 no organismo da Liza, e eu teria que fazer depois do uso da suplementação, né? Pra gente saber se a quantidade que eu estava usando estava sendo correta para ele ficar dentro ali, né, do padrão ideal de coenzima no organismo. Então eu optei por não fazer. Se um dia eu voltar a fazer o uso, tiver a possibilidade de fazer o uso da coenzima Q10, eu pretendo fazer esse exame, mesmo que eu tenha que pagar, porque eu acho que é importante. E eu tô falando aqui no contexto geral, porque assim, ó, a coenzima Q10, ela não é importante só para pessoas que têm alguma deficiência, como é o caso da Liza. Para quem não me segue, para quem não me conhece, a Liza tem uma síndrome muito rara chamada Síndrome da Microdeleção 4Q2122. E ela tem perda desse gene que produz a coenzima Q10, tá? E isso foi me confirmado pelo médico, por isso que eu queria fazer o uso da coenzima Q10 e que eu achei importante fazer o uso dessa coenzima Q10 na vida da Liza. Isso melhoraria muitos aspectos na vida dela. Mas nós sabemos que todos nós, com o passar dos anos, nós vamos tendo perda de produção da coenzima Q10, assim como os hormônios. A gente vai chegando numa certa idade que a gente vai tendo perda de hormônio, o nosso organismo não vai mais produzindo o suficiente, né? Por isso que muitas pessoas às vezes têm até que fazer reposição hormonal. Não é diferente da coenzima Q10, tá? Nós produzimos a coenzima, só que com o passar dos anos, todos nós vamos perdendo um pouco a produção. Por isso, a importância de fazer a suplementação com a coenzima Q10. Então, na verdade, a coenzima Q10 não é importante só para quem tem o gene deletado, como é o caso da Liza. Ele é importante para qualquer pessoa saudável, tá? Que seria importante para todos nós fazer essa reposição. Só que muitas vezes os médicos não pedem isso, nós não temos conhecimento, né? Desses fatos. Então a gente acaba por não fazer, por falta de informação. Mas fica aqui uma dica: se você tem vontade, né, de fazer, de saber como tá a sua coenzima aí no teu organismo, peça o exame, né, pro teu médico e procure fazer o exame para saber como que tá isso. Porque quando você faz a reposição de coenzima, isso melhora muito, né? Nós sabemos que hoje muitos médicos usam a reposição de coenzima Q10 para quem tem mal de Alzheimer, né? Entre outras deficiências, que é muito importante. Então vocês calculam aí para Liza como seria importante o uso da coenzima Q10, né? Bom, pessoal, então acho que é isso aí. O que eu queria responder mesmo e deixar claro para vocês é que existe sim como fazer o exame para vocês terem noção de se existe uma deficiência de coenzima no organismo de vocês ou não, tá? É um exame simples, é um exame feito pelo sangue, tá? Infelizmente, o único problema é esse, que quando eu busquei, ele não estava disponível na rede pública, eu acredito que não está ainda, e alguns planos vai negar porque não está na cobertura, no rol de cobertura deles. Mas que também não é um exame tão caro assim que impossibilite você de estar fazendo. Ok? Eu espero que você tenha gostado do vídeo, que essa informação tenha sido importante para a tua vida. Se você acha que essa informação também é importante para outras pessoas, por favor, compartilhe, deixa aí ó, o teu like. Se você não está inscrito no canal, se inscreve no canal, tá? Clica no sininho se você gostou, deixa a sua pergunta. Se vocês quiserem que eu fale de algum tema, né? Porque eu falo muito da Liza, né? Da síndrome da Liza. Mas assim, eu quero abranger também outras famílias, né? Que a gente sabe que também tem filhos especiais, que às vezes são outras síndromes, outras deficiências, mas que acaba sendo uma coisa só. Nós lidamos com as mesmas frustrações,
com as mesmas dificuldades, com as mesmas alegrias, né? Porque nós também não temos só infelicidades na nossa vida, só dificuldades. As pequenas coisas para nós, nós fazemos delas umas coisas muito grandes, maravilhosas, coisas que às vezes para outras pessoas são tão banais no dia a dia, né? E nós, como mães especiais, nós acabamos fazendo com que pequenas coisas na nossa vida se tornem importantes, né? Que é o que nós deveríamos fazer em todas as áreas das nossas vidas, porque muitas vezes a gente esquece de agradecer o sol que Deus nos deu, o ar que nós respiramos, né? Que são coisas tão simples e que passa tão desapercebida, né? E quando você tem um filho especial, você começa a dar valor a essa simplicidade, a esses detalhes que passa desapercebido muitas vezes na vida da gente, ok? Muito obrigada. Eu agradeço a todos que estão me acompanhando, a todos que me assistem, a todos que me dão um feedback. Eu estou plenamente feliz com isso e muito grata a Deus por estar podendo me usar como o seu instrumento, ok? Muito obrigada. Eu aguardo vocês no próximo vídeo. Até, fiquem com Deus.